Hoje mais um episódio de Cenas Podcast e a gente vai falar sobre... O tema de hoje é o vício em ter controle e a síndrome do mas e se. Quando a gente fica obnubilado da nossa cabeça. Que é sempre, Que é sempre. né, amiga? É. Eu sou o César E eu sou a Nath. e hoje a gente vai falar sobre isso. Começa só então. Assim, quando a gente fica pensando muito nas coisas e fica com essa sensação de ter feito diferente, né? A sensação de que poderia ter sido Que diferente. poderia ter sido diferente, só que não tem como a gente mudar. Uhum. É como se fosse uma eterna prisão, assim. Uhum. Às vezes eu paro pra pensar muito nesse negócio do efeito borboleta. Que é tipo que uma... Sabe o que é o efeito borboleta? Sim, mas explica pro Vou pessoal. explicar pro pessoal. Quando uma decisão tua impacta em todas as outras. Uma decisão que tu teve impacta em todas as tuas próximas decisões, né? Que Sim. vieram depois disso. E aí, às vezes, eu fico pensando no efeito borboleta da minha vida, assim, tipo, se eu tivesse escolhido outra profissão, ou se eu tivesse escolhido outra coisa, como seria, assim. Eu vejo o efeito borboleta como uma coisa pequena que causa uma coisa grande. É, tipo, uma escolha que tu fizesse uma escolha pequena, diferente, teria mudado o teu futuro. Teria mudado Sim, o resto do futuro daquela situação, no caso. sim. Quando tem coisas pequenas. Tipo, tu lê um livro sobre autoajuda do que tu lê um livro de uma história. Só que daí o Mas eu livro de acho que vai de muito... autoajuda, tu ajudou alguém. Não que o livro da história tu não ajudasse, mas sei lá, entendeu? Uhum. O fato de tu ter tomado um copo de água a mais Uhum. Impactou na tua vida de uma é. forma diferente. Ou de tu ter saído atrasado 5 minutos de casa. Aham, E aí, sei lá, podia ter acontecido um acidente, ou podia ter pego um sim. negócio errado, alguma coisa poderia ter acontecido, sabe? Assim, aquelas coisas que não se explica. É. Uhum. É. Tá, César, mas o que eu fico mais pensando é que isso eu acho que é um problema social que não é da atualidade, porque eu acho que é um problema do ser humano como ser pensante, mas é algo que vem impactando a gente muito mais na atualidade com a nossa relação com telas, com a nossa relação com rede social também, de ficar ali se comparando, de mostrar as coisas que não são verdade, que a gente fala há muitos, muitos milhões de podcasts já sobre esses assuntos e é muito recorrente, assim. Acredito que na vida de todas as pessoas que habitam o mundo hoje, essas situações de comparação, de olhar a vida do outro como uma grama, com a grama muito mais verde do que a Do que a nossa, nossa. parecer que os outros têm muito mais oportunidade, muito mais possibilidade de vida do que a gente, né? E, e eu acho que o sofrer por antecedência é algo que afeta todo mundo de alguma forma. Por essa questão de comparação que a gente tem em rede social. E que vem aumentando com o tempo, porque a gente tem passado mais tempo olhando a vida dos outros, a gente tem mais facilidade em saber a vida dos outros, não é mais só o que a vizinha conta, a mãe diz, tu conta do jeito que tu quer, não, é o jeito que tu mostra, que tu se mostra pro mundo de alguma forma, né? É que tá sempre muito Não vai querer perfeito o um jeito que. colo. Não vai ter. É porque é sempre muito perfeito o jeito que se mostra. Sim, E aí quando a gente tá ali e vê, nossa, mas a meu não tá perfeito. aham. E aí tu fica, ué. E aí eu acho que a gente acaba sofrendo por antecedência muitas vezes, porque daí a gente fica assim, ai, quando eu postar tal coisa, vai acontecer tal coisa. Quando eu conquistar tal coisa, vai acontecer tal coisa. E a gente se trava na vida. Ai, que fofo. Que linda que você é. Ai, Kai, ele não quer ter da colinho, tá? Eu dou, vem. É que ela não foi no banho. Não, ela foi soquinho. Oi, é domingo. Vem. Ai, vai falando aí que eu vou pegar ela. Eu me Como eu perdi. brindo a patinha. Aí tô falando sobre sofrer por antecedência. Sim, mas é que tu tava formando teu raciocínio. Eu sei. Mas eu também me perdi no meu próprio raciocínio agora. Ai, Ricardo Pira. Sim. Recebemos reclamações. Que a gente esqueceu uma palavra num podcast e deixou pessoas aflitas. É, tá, ó. Sem encher meu saco. Não vou fazer carinho. Tá, mas enfim. E a gente acaba sofrendo muito por antecedência, se comparando com a vida dos outros. Tu concorda comigo? Concordo. E aí a gente acaba não fazendo nada por pensar assim, ai, quando eu ficar famosa no Instagram,
Tá, mas aí volta pro e se. Tá, mas e aí se eu errar? E aí se eu ficar famosa por uma coisa errada que eu fiz? Se eu ficar que nem a Betina, que ficou famosa por sofrendo hate. Se eu sofrer hate, eu não vou conseguir aguentar isso. Ou se eu nunca ficar famosa, se eu ficar fazendo isso aqui e nunca ficar famosa. E aí a gente acaba se travando. É porque a cabeça entra num looping de infinitas possibilidades, só que não é numa infinita possibilidade de que podem acontecer coisas boas. É um vício de que podem acontecer sempre coisas ruins. E aí tu não faz nada, esse vício te trava. Ou de tu esperar sempre que tu faça perfeito, melhor do que tá feito. Isso é uma coisa que eu tive que desconstruir ao longo do tempo. E a arquitetura me ajudou muito nisso. Claro, a gente sempre vai buscar a perfeição. Mas antes é melhor tu fazer do que o perfeito, entendeu? Porque o perfeito ele nunca vai existir. Sim. Tanto que por ser uma coisa relativa, o perfeito pra mim pode não ser perfeito pra ti. Só que o perfeito, ele nunca vai ser o suficiente, porque tu sempre vai poder fazer um pouco mais. Só que nenhum projeto é infinito, nada é infinito. Então tu tem que fazer, entendeu? Tu vai fazer sempre o teu melhor naquele momento. Sim. Não o perfeito do mundo inteiro, porque isso não existe. O perfeito é uma construção. É que nem aquela coisa de uma linha, sabe? A gente não tem que chegar de um lugar ao outro, mas a gente tem que chegar num lugar ao outro. Entendeu? Não. A gente não fica, a gente esquece da trajetória. Tá, eu do entendi. tempo, entendeu? E a gente só foca no quando eu chegar lá. Tá, mas e o entre? É esse o entre que acontecem as coisas. É aqui que tá que se vive a vida, É aqui que vive a vida e é aqui que é a melhor parte, entendeu? Porque depois que tu chegou lá, sei lá, quero muito uma roupa, tá? Depois que tu conseguiu a roupa, acabou. Tu quer outra coisa. Tu quer outra coisa. Mas e qual foi o processo até tu conseguir aquela coisa? Sim. Claro, uma roupa é uma coisa mais banal, mas... mas é um exemplo. Um exemplo mais profundo, uma coisa mais assim. Tipo assim, eu quero ser, sei lá, eu quero ser especialista em... Eu quero ser pintor, mas eu não pinto. Sim. Tá, mas então não tem isso, entendeu? Tá, daí eu quero pintar muitos quadros, não sei o que, tá, mas eu não pinto nada. E eu não começo. Eu nunca começo a pintar. E aí vai chegar quando, Porque entendeu? eu só vou começar a pintar quando eu souber pintar. Porque daí eu fico, e se eu errar? E se eu não tiver a melhor caneta? E se eu não tiver o melhor giz de cera? E se eu não sei o quê? Então eu não vou fazer. E aí eu acho que isso trava tanto a gente como todo mundo. De começar qualquer coisa que seja nova. Sim. E também, às vezes, de continuar, né? E de continuar. Porque aí tu fica... Cá, vai descer agora. Tá enchendo o saco. E aí... Ela vai chamar o Bolt agora. E aí, às vezes, a gente também se coloca numa situação de... que a gente tá começando a fazer alguma coisa. E aí fica assim, ó. Mas eu deveria ter... Antes de começar, Ela eu tá deveria comendo uma ter... coisa preta. Ela tá comendo uma folha. Cá, comer folha não pode. Deixa ela comer a folha. Desistiu de comer a folha. Era uma folha seca. Cara. Tá. Tô me perdendo, porque tu não para de olhar Não, mas eu não tô falando nem nada. Mas é que tu fica olhando pra Aika. Tá. O que eu ia dizer é que às vezes a gente começa alguma coisa e aí fica pensando assim, porque isso acontece comigo toda hora, tá? Então eu tô compartilhando uma experiência também. Às vezes eu começo a fazer alguma coisa e fico pensando assim, mas antes de fazer tal coisa eu deveria ter feito uma aula. Por exemplo, antes de eu começar a pintar, eu deveria fazer uma aula de pintura. Não deveria começar a pintar tela sem fazer uma aula de pintura. E aí eu paro com tudo e eu não faço aula de pintura e eu não pinto mais só porque eu deveria ter feito uma aula de pintura antes de começar. Sim, eu nem faço às vezes. Foto. Às vezes eu começo e me travo no meio. 7 segundos, tá? É? É o site da luz. Por isso que tu veio primeiro o raio e depois escuta o barulho. Entendi. É mais rápido. Ouviram, pessoal? Sim, deve ter ouvido, né? Com esse trovão todo que deu. Esse tremeu até o vidro? Tá. Papai do céu tá bravo. Ou tá fazendo mudança, não ouvia? Eu ouvia. E daí a chuva era porque tava limpando o céu. Tá, César. E outro e se que a gente se pega é o e se do passado, né? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse começado antes? Esse eu acho que é o pior. E é aí que entra a presença. Porque isso é incontrolável, a gente não vai mudar.
E aí tu fica pensando, e se eu tivesse ido naquele lugar? E se eu não tivesse feito isso? Não tem mais. Não Eu sei tem que o que é fazer. muito difícil tu... Claro, se é uma coisa boa, tu não fica pensando, né? Uhum. Mas se geralmente é coisa ruim Sim, é ou um peso na uma consciência. experiência não tão agradável. E aí tu fica, e se eu não tivesse falado aquilo? E se eu não sei o que? Isso aqui, cara... E se eu tivesse agido diferente? Naquele momento tu falou. Uhum. E aí não tem o que tu mudar. E aí que entra a presença. E de tu treinar a tua mente. Tu vai ficar pensando nessa besteira ou tu vai aceitar e que não tem como mudar isso. Uhum. E isso só quem faz. Nós mesmos. Nós mesmos. O nosso Coração. com a nossa Mente. Não, mas eu trabalho muito isso com os meus pacientes, assim. E comigo mesma também, obviamente, né? De tu pensar, tá, o que tá feito, tá feito. Eu posso fazer alguma coisa que muda isso? Por exemplo, eu posso pedir desculpa pra pessoa, eu posso falar assim, olha, não que mude a tua atitude, mas que mude o resultado que tu tem naquele momento. Eu vou pedir desculpa pra pessoa, ou vou falar alguma coisa diferente, vou relembrar daquela briga. Lembra que a gente brigou por isso, isso, isso? Porque eu talvez não tava concordando com isso, não tava sendo tão legal pra mim, de conversar e deixar as coisas claras, mas também disso que tu falou, da gente não ficar se culpando pelo que já foi. E é tu ser humilde. Já foi. Se tu errou, por exemplo, é tu ser humilde também pelo erro que tu fez. Uhum. Ninguém é perfeito, ninguém nasce pronto. Não. Desculpa que eu te falei isso. E eu admiro mais uma pessoa que sabe assumir os erros dela, que sabe assumir quando erra, que sabe pedir desculpa, do que uma pessoa que é 100% perfeita, que não erra nunca. Porque isso não existe. Mas assim, que na maioria do tempo não erra. Sim. Não erra, no meu ponto de vista. Eu admiro mais quem erra e sabe se desculpar e admitir que errou e olhar pra isso, do que quem não costuma errar. Sim. Sabe? Sim. Tá, e outra coisa que eu fiquei pensando quando a gente escolheu esse tema foi que muitas vezes a gente sofre por antecedência por coisas que não estão no nosso controle, que a gente não tem como resolver e que só o tempo vai resolver. Essa é a maioria. A maioria das coisas. E aí, esses dias eu vi um vídeo que falava sobre uma história do Silvio Santos, que ele sempre contava essa história para os colaboradores da empresa dele. E aí a história é a seguinte: tinha um homem que foi preso e ele ia ser morto, né? Ele ia morrer. E aí daí ele falou assim: eu venho de uma família, ele contou tinha um burro. Quê? Na cadeia tinha um burro. Uma Na pessoa cadeia tinha um burro. burra? Não, um burro. Tá. Burro, cavalinho. Uhum. Daí ele ficava conversando com o burro, falando, burro, eu me arrependo Quem? muito. O Silvio Santos? Não, o homem da história. É um tá. homem, um prisioneiro. Tá. Prisioneiro. Intramembé? Não, Intramembé. Um prisioneiro. Daí o prisioneiro ficava conversando com o burro. Burro, eu tô aqui, eu me arrependo muito do que eu fiz, não sei o que, eu roubei umas coisas que eu nem queria ter roubado, mas é que eu passava fome, não sei o que, ficava contando a história dele pro burro. Daí um dia veio lá um carcereiro e falou assim, por que tu fica tanto falando com esse burro? E ele contou pro carcereiro o seguinte, é que na minha família, as pessoas têm o poder de fazer burros falarem. E o carcereiro foi lá e contou isso pro rei. E aí o rei falou assim, me traz esse homem, porque assim, o rei tinha mulheres, o rei tinha joias, o rei tinha tudo que ele queria, só que todos os reis tinham tudo isso. Sim. E nenhum rei tinha um burro que falava. E daí ele falou assim, não manda matar esse homem, traz ele aqui. Aí levou o prisioneiro lá pro rei. E aí o rei falou assim, tu tem 1 ano pra fazer um burro falar. Senão tu vai ser morto. Tu vai ficar 1 ano na prisão com o burro. 1 ano na prisão não, tu vai ficar 1 ano solto com o burro. Se tu não fizer o burro falar, tu vai ser morto. Aí o cara saiu, encontrou um amigo e esse amigo falou assim, tu nem sabe fazer burro falar. Ninguém da tua família nunca fez burro falar. Ninguém nunca fez um burro falar. Nenhuma pessoa no mundo fez um burro falar. E daí ele falou pro amigo dele assim, mas em 1 ano o rei pode morrer. Eu posso morrer. Pode acontecer uma guerra. Pode acontecer uma explosão. Pode acontecer muita coisa em 1 ano. Por que eu vou querer agora falar pro rei, eu não sei fazer o burro falar? Eu vou esperar passar o tempo e ver o que vai acontecer nesse 1 ano. E aí depois, se eu tiver que morrer, morri.
Tipo assim, de tu esperar dar o tempo das coisas, o tempo certo das coisas pra elas se resolverem, entendeu? Entendi. Meio... É que eu sei um burro que fala. Do Shrek. O tu. Tá bom, Fiona. Acabou. Obrigada, gente. Se desconcentrou. Tchau, até mais. Tá, mas tu concorda comigo? E o Silvio Santos era quem? Como é que ele sabe dessa história? É uma história. O Silvio Santos não era ninguém, né, meu filho? Ele contava essa história pros funcionários dele, de deixar o tempo resolver as coisas. Tá. Aham, concordo. Essa é a moral da história, de deixar o tempo resolver as coisas. Tá, mas isso é deixar o tempo resolver as coisas ou é só adiar um problema? Porque se ele não... Mas ele vai se esforçar pra fazer o burro falar ou ele vai ficar tipo, Não sei, não fala isso na história. Bom. Se você contar uma história... Então, vou fazer uma sessão espírita, então. Tá, e aí o que tu tem pra dizer sobre isso? Nada, porque esse burro não fala mais. Deixa eu ver aqui. Não, mas olha só. Eu acho que isso que tu falou, que tu me perguntou sobre esperar o tempo ou ele vai fazer alguma coisa, também é um tópico importante pra gente falar nesse podcast. Porque às vezes a gente fica assim, então tá. Então tá, eu acho que é o outro extremo do que a gente tá falando hoje. Então tá, então eu vou esperar alguma coisa acontecer, eu vou dar tempo ao tempo e eu vou ficar aqui sentado, plantado, sem fazer nada. Aí também não dá. A gente não pode ficar botando a carroça na frente dos bois e ficar sofrendo por antecedência. Hoje eu tô muito metafórica. A gente não pode ficar sofrendo por antecedência e planejando o que vai acontecer e tal, mas a gente também não pode largar tudo e ficar aqui sentado esperando. Quero um trabalho. E não me mexo. Sim. E não faço nada. E não falo com ninguém. E não vou atrás de um trabalho. Não, né? A gente também não pode esperar que... Não, a gente tem que se mexer também. Tem que se mexer também. Mas também não é interessante ficar lá planejando o futuro e vivendo o futuro e vivendo o futuro sem estar presente no presente de fato. Ou vivendo o passado. Ou viver no passado. Viver se lastimando pelo que não fez ou pelo que fez, se arrependendo e se torturando. Tem algum em si que tu se arrepende na tua vida? Algum, não que tu se arrepende, mas que tu pensa? Às vezes eu penso sobre eu ter... Eu gostaria de ter me torturado, entre aspas, de cabeça, assim, menos na adolescência. Queria ter me cobrado um pouco menos. Tipo, ter feito mais cagada, assim. Se eu pudesse ter sido um pouco mais livre. Não ter agido tanto como adulta, como eu pensava que eu era adulta. Ser mais inconsequente. Exatamente. E se tu tivesse sido mais inconsequente? Menos inconsequente. Mais inconsequente. Mas, amiga? O quê? Mais? Eu acho que eu fui inconsequente. Eu acho que eu não fui inconsequente. Eu acho que eu era bem responsável. Daí depois dos meus 18, não, uma coisa é tu ser inconsequente e não pensar nas coisas, coisa de fazer festa. Não, não é essa a questão. Eu gostaria de ter me cobrado menos. Porque eu me cobrava muito de tipo assim, eu preciso achar o amor da minha vida porque eu tenho que casar cedo. Eu preciso passar no vestibular, eu preciso fazer muitas coisas. E eu queria ter, tipo, conseguido viver de fato o ensino médio, viver as coisas, viver o cursinho, assim, sem me cobrar tanto. Gostaria de ter me cobrado um pouco menos. Eu acho que eu teria tido desempenhos muito melhores se eu tivesse me cobrado um pouco menos, sabe? Não é nem a questão de ser inconsequente ou responsável. Eu só queria ter me cobrado menos mentalmente, assim. Ai, tô caindo. Uhum. Tu tem? Eu não tenho de arrependimentos, mas eu fico pensando em que rumo teria a minha vida se, por exemplo, eu não tivesse vindo morar pra cá. Se eu não tivesse feito intercâmbio. Como eu estaria se não tivesse feito algumas coisas? Porque eu acho que na vida, no final, pra tu ir do ponto A, tu vai chegar no ponto B. Sim. O que for pra acontecer com a gente vai acontecer. Mas o cenário entre
é diferente conforme as nossas escolhas. Sim. Por exemplo, talvez eu fosse morar aqui em algum momento da minha vida, mas talvez não em 2014. Se, sei lá, minha mãe não tivesse feito tal escolha. Mas não é nada que me atormente. Pois é, eu fico pensando às vezes Mas nisso, assim. Divagações, assim. Teve uma época que eu acho que tu nem sabe disso. Acho que vai ser uma novidade que eu vou te contar. Mas teve uma época que eu pensava em fazer faculdade em Portugal. Tipo, o início da faculdade. Ah, me contou. Te contei já. E aí eu fico pensando, às vezes, imagina se eu tivesse ido, César. Tipo, fazer lá 4, 5 anos de psicologia lá na... Porque psicologia lá não é nada a ver com a psicologia daqui, sabe? Eu não me arrependo disso, assim, mas às vezes eu fico refletindo de como teria sido, sabe? Acho que teria sido bem triste, assim, essa escolha. Sim. Comparado com o que eu tenho agora e com a experiência que eu tive. Mas... É que a gente pensa que teria sido triste, porque não, aqui tu viveu uma experiência boa. Vivi uma experiência boa, mas eu não saberia que essa experiência seria boa se eu estivesse lá. É. E daí talvez tu pensasse, nossa, se eu tivesse ficado em Santa Maria. E talvez eu tivesse ido pra outra cidade, talvez as coisas tivessem sido diferentes de como aconteceu agora, né? Mas enfim, eu acho que a nossa vida é como ela é. A gente pode tornar ela mais leve. Sim. A gente tem a escolha de tornar mais leve, assim como tu falou, a gente sai do caminho A pra ir pro B, mas o jeito que a gente chega até lá é diferente, pode ser diferente. Eu acho que o livre-arbítrio tá aí. No rumo, né? Tipo assim, pra ir pro ponto B, tu tem 4 caminhos, e aí o teu livre-arbítrio tá aqui. Entre escolher os 4 caminhos. E tu pode trocar de caminho. Sim. No meio disso. Uma coisa que na terapia já me ajudou e eu tô vivendo essa filosofia é tudo uma mentira. Sim. Então, tipo assim, depois que tu sabe que, cara, é tudo uma mentira e as pessoas esquecem e tá tudo bem, e não sei o quê. Liga, e ninguém se sabe, importa contigo. Então, tipo assim, ó, a vida parece que vira uma chavezinha que tu fica, pois é. Mas tá. Nossa, eu comentei com a Ana esses dias, eu falei pra ela, Ana, tu lembra o que as pessoas fizeram no final de semana passado? Na festa que a gente tava no final de semana passado? E aí ela falou assim, não. E eu falei, pois é, então ninguém lembra do que tu fez também. Ninguém sabe quem tu é. Exatamente. Ninguém liga pra ti. Exatamente. E assim a gente vive. E assim a gente vive, né, gente? E é um beijo. Ninguém se importa comigo, ninguém se importa com ela, ninguém se importa contigo. Obrigado por esse podcast. Até mais. Tchau.